Olá, gente. Olá, todo mundo. Espero que estejam bem, saudáveis. Vamos aqui para a nossa próxima videoaula. A gente vai falar sobre as práticas corporais de aventura e especificamente sobre os esportes de aventura na área urbana. Modalidade que já há algum tempo tem grande aceitação por parte das pessoas, né, que utilizam os espaços públicos, que utilizam os espaços artificiais para a prática de algumas modalidades esportivas, que nós vamos falar um pouquinho sobre elas para frente. Mas, especificamente, a gente vai dar uma conceituação com relação aos esportes de aventura das áreas urbanas e dialogar um pouquinho sobre esse tema na nossa próxima videoaula. Os esportes de aventura, de um modo geral, sejam eles praticados tanto nas áreas urbanas como na natureza, eles têm um elemento importantíssimo que é a questão da imprevisibilidade. São práticas esportivas no qual você não tem controle pleno sobre o que está por vir. Existe sempre um elemento surpresa a acontecer. Existe sempre um elemento surpresa inerente a essa prática. Uma outra questão importante relacionada às práticas de aventura é com relação à radicalidade, né? São modalidades esportivas, práticas corporais que têm íntima relação com a radicalidade, movimentos radicais, movimentos que extrapolam a normalidade dos movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia. Então envolve saltos, giros, manobras, né? Existe uma relação com a altura, com a distância, com a velocidade, enfim, todo um contexto, toda uma característica própria dessas modalidades esportivas. Uma questão importante também é que esses grupos são grupos bem fechados, né? Existem inclusive dialetos, né? Palavras específicas desses grupos, né? Formas de se comunicar específicas desses grupos. E é uma modalidade relativamente nova, uma tendência relativamente nova, possivelmente, né, por uma questão dos espaços físicos, né, de uma adaptação do jovem, uma adaptação do cidadão atual a essa arquitetura que é imposta nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né, no qual muitas vezes não há destinação de um espaço privativo para a prática esportiva. Então, essa arquitetura ela acabou sendo apropriada, né, para que essas pessoas desenvolvessem essas manobras e desenvolvessem essas práticas esportivas. Nós temos aqui como uns dois exemplos aqui, o skate sendo praticado sobre um corrimão, e a gente tem um salto, né, entre dois prédios aqui, que é o le parkour, né, uma modalidade esportiva estritamente urbana de saltos, né, de acomodação aos espaços públicos, né, de utilização para a prática esportiva, né. Vale ressaltar que a questão da radicalidade, a questão da imprevisibilidade dessa modalidade esportiva requer excessivo cuidado, né, excessiva atenção no fato de realizar. Então, os equipamentos são importantes. A gente vê que nessas imagens aqui que os praticantes não têm nenhum tipo de equipamento de segurança, né? Mas é importante a questão do equipamento de segurança nessas práticas esportivas, né? Para a proteção de possível acidente que venha a acontecer, né? E essas práticas, né, elas, assim, prioritariamente, ela seduz muito o público jovem, né, muito o público adolescente nessas modalidades esportivas, né? E a gente tem um grau de dificuldade muito, muito elevado que exige uma capacidade físico-motora muito importante do seu praticante, né? As pessoas que praticam os esportes de aventura nas áreas urbanas dependem de ter muita capacidade física para a execução desses movimentos, que são movimentos, né, que não são movimentos naturais, são movimentos feitos em locais que não são locais naturais também, que são locais que essa modalidade, né, ela acaba se apropriando dessa arquitetura para a prática dele. Então, existe toda uma acomodação, toda uma adaptação do movimento, da prática esportiva em relação
ao espaço no qual está sendo praticado. Existem locais específicos para o downhill, né? Mas, no geral, a gente vê assim, de forma muito acentuada, de forma muito costumeira, as pessoas praticando essa modalidade esportiva em espaços que não são destinados para essa prática. A gente pode ver aqui no salto do jovem aqui entre os prédios, que é um local que efetivamente não é para a prática desse esporte, mas existe uma acomodação, existe uma apropriação desse espaço para a prática esportiva que está sendo desempenhada ali. Algumas modalidades, inclusive, se transformaram em esporte, né, com regulamentação, com competição. O skate é um esporte hoje regulamentado, um esporte hoje que tem competição. O downhill também é um esporte hoje que é regulamentado. A gente tem essas modalidades, inclusive agora nos últimos Jogos Olímpicos a gente teve a participação do skate, a gente teve a presença de uma atleta brasileira, e normalmente o início dessas práticas esportivas se dão assim, de forma despretensiosa, de forma aleatória, e posteriormente se ingressa aí nas pistas, né, nos locais apropriados para a prática dessa modalidade esportiva, né? A gente tem ainda uma prática muito comum e extremamente perigosa, no sentido de se fazer sem os cuidados, né? Se fazer com pouco rigor de assumir os riscos, né? Que é o highline, né? Que é o slackline em grandes alturas, que é muito comum entre prédios, né? Você estabelece 2 pontos e fixa, né, uma fita, de slackline, e você faz essa travessia, lógico, com cinto de segurança, lógico, com toda uma proteção, mas aos olhos das pessoas que não praticam, a gente vê assim com bastante resguardo, assim, com bastante temeridade de acontecer algum acidente, né? Mas é importante salientar que hoje há estudos específicos em relação a essa área, com relação ao equipamento, com relação à testagem desse equipamento, para que a gente tenha diminuído esses riscos, né? Os esportes de aventura, sejam eles da natureza ou da área urbana, tem essa relação com risco, com perigo, né? E justamente essa relação do risco com perigo, né? Isso que atrai, isso que desenvolve no seu praticante, de forma muito acentuada, o desejo em cada vez mais em superar limites, né? Em cada vez mais avançar para limites aparentemente intransponíveis, né? É justamente esse desejo e essa vontade pelo perigo, pelo risco, pela energia que aquela prática esportiva emite para o nosso organismo, né? E essa sensação é muito bem representada pela questão hormonal, né? Pela produção de hormônios que nos acometido durante uma prática de uma atividade que envolve, né, essa imprevisibilidade, esse risco, né, esse porvir, né, que a gente fica naquela insegurança de saber o que está por vir no próximo movimento, no próximo segundo, na próxima manobra, e é isso que envolve toda essa questão das práticas corporais de aventura, né? A gente tem bastante material nas redes, no YouTube, né, no Google, a gente vale a pena dar uma pesquisada porque são modalidades esportivas que, nem eu disse e repito, mais recentes, né? São modalidades mais novas, são modalidades que a gente vê com menos frequência, tanto na mídia aberta, nos noticiários de televisão, mas que está sendo muito comum, e especialmente no público jovem, né? Essa procura pelos esportes radicais, seja na natureza ou seja na área urbana. Tá bom? Espero ter contribuído, espero ter ajudado. Um grande abraço aí e até a próxima.